Olá pessoal, Matheus Jesus falando aqui, espero que vocês estejam todos bem. E hoje vamos começar a falar aí sobre termologia, né? Vocês podem perceber aqui, ó, termo, você já lembra, né? Termo vem de coisas relacionadas a tudo aquilo que diz respeito à temperatura, aquilo que diz respeito a calor, né? Troca de energia na forma de calor aí, né? E então hoje, né, a gente vai começar a falar sobre essa área da física bastante importante, né, cujos conceitos e ideias caem bastante em Enem e vestibular. Então hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, certo? Básicos, mas extremamente importantes, que se você tiver eles bem em mente ali, entender eles bem intuitivamente, vocês vão conseguir ter uma facilidade maior na hora de resolver os exercícios aí, certo? Então vamos começar, tá? Na termologia. Vamos falar hoje, nessa aula, espero que seja uma aula mais rápida, né, mais intuitiva, né? Vou mostrar algumas simulações aqui, né, para tentar ajudar a gente a ver isso mais intuitivamente, né? E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre temperatura e calor. O que é um, o que é o outro? O que é a diferença entre um e do outro? Né? No Enem e em vestibular, de modo geral, eles exploram bastante, né, alguns erros, né, cotidianos que a gente faz, né, quando a gente fala algumas coisas assim, que a gente engana, o que é temperatura, o que é calor, às vezes a gente troca uma coisa com a outra, ou às vezes a gente fala que isso daqui é isso daqui, entende? Então assim, vamos tentar desmistificar isso hoje, porque não é uma coisa assim, não é um bicho de sete cabeças não para entender não, né? Eu creio que seja simples. Então vamos lá, vamos começar falando sobre temperatura. O que será que é, no final das contas, temperatura, no final de tudo? Vamos lá. Olha lá. Temperatura é aquela coisa, né? Lá na aula de introdução à física, né, na primeira aula, se eu não me engano, na primeira parte, eu digo que se você entende, que você compreende, que se você lembra que tudo no universo, inclusive você que está vendo essa aula, é feito de átomo, é feito de partículas muito pequenininhas, mas muito pequenininhas, que a nossa mente nem consegue conceber, a gente consegue entender os fenômenos físicos de maneira muito mais fácil. Se a gente entende isso, que tudo é feito de átomo, que tudo é feito desses corpozinhos pequenininhos, a gente tem mais facilidade em entender os fenômenos. Então, com temperatura e calor, não é diferente, né? Então, a gente, nos baseando na teoria cinético-molecular, que é basicamente é uma teoria que busca entender essa área do conhecimento, né, que diz respeito à temperatura e calor, né, a partir de seus pares constituintes, né, a partir dos átomos e moléculas, as partículas e o movimento que essas moléculas, essas partículas fazem, né? Então é a teoria cinético-molecular da matéria. Baseando nela, todos os corpos do universo são formados por partículas microscópicas, né? Átomos e moléculas. A gente já viu um pouco sobre átomo também nas aulas passadas, né? Moléculas também, creio que você já sabe o que é, né? Só para relembrar aqui, eu vou passar um pouquinho para frente, ó. Molécula tem esse visual aqui, tá? Olha lá, ela tem essa moda. Esse aqui, por exemplo, vocês podem perceber aqui que é a molécula de água, certo? Olha lá. Tem o átomo de oxigênio aqui, né, e os dois de hidrogênio, H2O. Aqui eu tenho outra molécula, uma molécula mais complexa, né? Mas só para relembrar, ok? Então assim, esses átomos, essas moléculas estão em movimento constante, ou seja, elas estão vibrando. Eu sempre digo para vocês que tudo no universo é feito de átomos, de moléculas, e acima de tudo, eles nunca estão parados. Quando eu digo que eles nunca estão parados, eles nunca estão parados mesmo. Nunca eles podem parar, certo? Átomos e moléculas, ou melhor dizendo, no mundo subatômico, no mundo muito pequeno, tudo tá em movimento, certo? Nada para, põe isso na cabeça. Logo, possui energia de movimento, ou seja, energia cinética, né? Se vocês for ver lá nas aulas lá de dinâmica, por exemplo, vocês vão ver que a energia cinética é isso daqui, né? Ela é proporcional à massa do corpo que você está analisando, à velocidade que ele tem naquele momento, ao quadrado, né, dividido por 2. Isso aqui você tem um valor numérico da energia de movimento, né, de correria, de dança que ele tem naquele momento, de vibração, ok? E cada átomo e cada molécula, se eles estão vibrando constantemente, automaticamente eles têm velocidade, né, porque eles estão fazendo isso daqui, automaticamente eles têm energia cinética. Vamos colocar um exemplo aqui na prática para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelinho lá no FET Colorado. Ó, imagina que essas esferazinhas aqui, ó, aqui em cima, por exemplo, são os átomos, né, ou moléculas, pode pensar em ambos os dois que você vai conseguir entender esse modelo, né? Pensa como isso aqui como sendo uma molécula daquela que eu te mostrei lá, né? Não a água, mas outra, né? Ou um átomo, certo? E então aqui eu tenho as moléculas que formam um livro de química e um livro de física,
Certo? Veja bem, ó, o estado em que ela se encontra nesse exato momento. Vibrando, ó. Perceba que essas esferas não têm movimento. Perceba que essas esferas, querendo ou não, por mais que elas estejam enclausuradas ali nesse sistema ali, junto com as outras amiguinhas dela aqui, mas elas têm movimento. Né? Imagina que existem forças, por exemplo, nessa molécula ou nesse átomo aqui, existem forças de coesão, existem forças elétricas que mantêm ela coesa aqui dentro, né? que é a consequência dos átomos ou moléculas vizinhas dela aqui, né? Essa aqui puxa ela para cá, essa aqui puxa ela para lá, e aí ela fica vibrando assim, e você perceba que ela tem energia cinética, né? Porque ela tem movimento, automaticamente ela tem velocidade aqui em torno do eixo dela, e ela tem então energia cinética. E isso é com todas, ó. E perceba, ó, isso é uma coisa importante, perceba que todas essas moléculas ou átomos se movimentam assim, mais ou menos na mesma amplitude, na mesma frequência. Veja bem, ó, elas se movimentam quase que em unissono, né, lá, como se fosse uma dança. É daí que vem o fato de que tudo está em movimento. Automaticamente tudo tem temperatura, porque aqui eu canto a bola. A temperatura é consequência de que tudo tem movimento, de que tudo tem energia cinética. E isso não é exceção para os átomos e as moléculas. Né? A temperatura, então, ela é um fenômeno microscópico, certo? Dos átomos e das moléculas, né? Advindos do fato de que eles estão em movimento, como você está percebendo aqui. Ó. Ok? Já a gente retorna aqui. Ó. Então, como eu disse, ó, ela é essa energia que pode decodificar. Só que você pode perceber o seguinte, cada partícula do corpo se movimenta com velocidade aleatória. Né? Então, assim, ali naquele caso que a gente viu agora, as partículas elas parecem ter um movimento meio em unissono. Né? Ou seja, elas parecem ter um movimento parecido. Mas, no fundo, se a gente fosse analisar cada uma delas, elas têm umas velocidades diferentes. Certo? Cada uma delas ali tem uma velocidade diferente que a gente não consegue quantizar. Né? É o caso aqui, por exemplo. Vamos olhar outra simulação aqui. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Ó. Vamos pensar isso daqui. Ó, eu vou liberar um gás aqui, certo? Um gás que é formado por átomo e molécula, né, normal. Vou liberar ele aqui, ó. Olha lá. Imagina que isso aqui é uma bomba aqui de pressão, ó. Olha lá, veja bem, ó. Esses são os átomos que constituem o gás, ó. Olha lá, a vibração começando, ó. Então, assim, se você olhando para um sistema desse aqui, você vai me falar, ô Matheus, mas como é que eu vou conseguir mensurar a velocidade de cada uma dessas partículazinhas aqui? Cada uma desses átomos, cada uma dessas moléculas aqui, desculpa. Como que eu vou quantizar isso? Como que eu vou medir isso? São muitas, são várias, eu posso ficar colocando aqui, ó. Né? Imagina na realidade, imagina nesse quarto que eu tô aqui agora, nossa, tem muita, mas muita molécula aqui. Por exemplo, de oxigênio, de nitrogênio, mas tem muita. Né? Que é quase eu não vejo e olha lá, ainda é mais difícil de eu medir. Né? Medir ainda por cima, medir a velocidade. Então, como que eu faço isso? Então, em laboratório, uma das maneiras de a gente sair desse problema, né, de ficar tentando medir cada uma dessas velocidades aqui, cada uma dessas oscilações para lá e para cá, de cada uma dessas partículas ou moléculas, a gente pega uma média, certo? A gente tenta pegar uma média porque facilita para a gente. E aí a gente considera o seguinte, ó, se cada uma tem uma velocidade, a gente faz uma média de todas essas velocidades. Né? Fazendo uma média de cada uma das velocidades, de cada uma daquelas partículas e moléculas que estão no meu quarto aqui, ou que estão na atmosfera, ou que estão no meu sistema aí que eu estou analisando, né? Pego a média de cada uma delas e, a partir disso, eu tenho uma velocidade final, que é a média de toda a média daquelas partículas que eu mostrei para vocês lá. Certo? Se eu tenho uma velocidade média aqui no final, ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Olha lá, se eu tenho uma velocidadezinha média aqui no final, ó, certo? Eu vou ter então o quê? Uma energia cinética média. Ok? Então, aí eu posso dizer o seguinte, né? Que esse sistema aqui, ele tem cada uma das partículas aqui desse sistema, né, que formam esse sistema, no caso aqui desse gás, né? O meu sistema é esse recipiente e o gás que o compõe, certo? A energia cinética média deles é a temperatura que ele está acurando aqui no momento, né? Que no caso é 300 Kelvin. Então você perceba que a temperatura ela é a medida da agitação média de velocidade ou de energia cinética de cada uma dessas partículas aqui. Então quer dizer, Matheus, que você está falando o seguinte,
se a temperatura ela é a medida, né, da intensidade, da agitação média de cada uma dessas partículas aí, né, ou átomos ou moléculas que compõem esse gás, nesse caso aqui, então quer dizer que à medida que aumenta a agitação delas, então vai aumentar a temperatura. Exatamente. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou esquentar esse sistema. Vou pôr fogo nesse sistema aqui, né? Vou jogar fogo aqui embaixo, ó. Aí o que vai acontecer? Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o meu termômetro aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o meu termômetro. Perceba o termômetro e perceba a agitação das partículas, ó. E olha o que aconteceu. Não teve jeito. A porta do sistema lá não aguentou, né? Explodiu a porta. Né? Por quê? Porque a agitação foi tanta. Né? As partículas começam a ocupar espaços maiores, volumes maiores, de modo que não há caixa que aguenta. Isso aqui você já pode perceber que tem uma utilidade prática muito grande. Dá-lhe as máquinas térmicas, por exemplo. Está entendendo a questão? Né? Vou repetir de novo lá. Vamos colocar partícula, átomos aqui de um gás aqui, que se movem livremente, ó. Ok? E vamos aumentar a temperatura lá. Agora, em média, ó, eu posso dizer que, em média, essas partículas têm uma velocidade tal, né, de vibração, de oscilação, de translação, certo? De rotação também. E, chocando-se uma com as outras, elas vão começar a aumentar a sua temperatura. Ok? E se eu ponho mais, se eu jogo calor no sistema lá, ó. Depois vocês vão ver o que significa jogar calor no sistema. Tá? Na verdade, não é jogar, não. Na verdade, é fazer com que o sistema fique com uma temperatura mais elevada. Né? Transferir energia para o sistema. Olha bem. E aumentou a temperatura, vocês perceberam aqui? Ok? Então, vamos retornar aqui agora. E continuando aqui, ó. Então, dessa forma, a gente chega a uma conclusão, que a energia cinética média para as partículas, né, é ela que a gente chama de temperatura, no final de contas. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que um corpo tem 50 Kelvin, eu estou me referindo exatamente a esse estado de agitação, a esse estado de velocidade de cada uma dessas partículas, esse estado de energia cinética que elas têm naquele momento. Ok? Então, isso que é temperatura. Né? A grandeza física que indica a intensidade média de agitação das partículas de um corpo naquele momento. Ok? E aqui foi o exemplo que eu usei. E agora, um detalhe só. Vou retornar aqui de novo naquela naquela simulação que a gente estava vendo aqui da fricção. Ó, retornando aqui, vocês percebem o seguinte. Ó. O que acontece agora se eu, olha lá, mexer o livro de química aqui, pôr o livro de química e o livro de física em contato e friccionar os dois? Vocês já viram, já viram não, vocês já fizeram, certo? Né? Quando você estava com frio, né? Vocês friccionaram uma mão na outra, né? Ou abraçaram o amigo, né? Ou a mãe, ou o familiar, para esquentar. Por que acontece isso, Matheus? Por que a gente faz isso no final de contas? Por quê? Né? Em vez de isso aqui ser um livro, pensa que isso aqui seja a sua mão. Ó. Pensa que isso aqui seja a minha mão direita e aqui embaixo, né, as verdes, sejam a minha mão esquerda. E eu fricciono as duas. O que acontece na prática? Ó? Olha lá o que acontece. Ó. Certo? Ó? Então elas tinham uma agitação média tal, nesse momento. Quando eu encostei ela e flexionei, ó, perceba, ó, tá aumentando. Ó. Olha lá, tô flexionando. Olha o meu termômetro lá, ó. Certo? Ó. Então a temperatura aumenta por quê? Porque a energia cinética de movimento de cada uma dessas partículas aumenta, e todas elas, olha lá. Ó. Né? Por quê? Porque essa superfície aqui azul, ela fricciona, ou seja, ela tem um atrito aqui com essa superfície verde. Ok? E daí se dá o movimento das partículas. Certo? Mas agora retornando aqui de novo. Ó. Beleza. A experiência também mostra que dois corpos com temperaturas diferentes, quando colocados em contato, têm suas temperaturas alteradas até atingirem o equilíbrio térmico. Esse exemplo que eu acabei de usar aqui foi um exemplo de fricção. Mas para mostrar para vocês que o que no final de contas faz com que, à medida que eu fricciono aqui, ó, essas partículas começam a se movimentar mais rapidamente. O que faz que isso acontece? Por que isso acontece? Okay? E é aqui que a gente entra no conceito, na definição de
calor, ok? Vou retornar aqui agora em outra simulação, mais interessantezinha ainda. Ó, e aqui de novo, ó, não tem segredo. Cada uma dessas esferazinhas aqui, ok? Eu peço que agora vocês não associem cor com temperatura. Matheus, tá vermelho aqui, por isso que tá mais agitado, né? Porque quando eu... Olha lá. Não tem nada a ver, não vamos associar a cor com temperatura aqui agora não. Tem relação sim, a cor, né, de um corpo com a sua temperatura, mas não vamos associar aqui agora não. Né? Porque na realidade o azul ele tem mais temperatura do que o vermelho, entendeu? Então por isso que nós não pode associar agora, pus aqui como uma representação. Perceba, ó, aqui eu tenho uma escala de temperatura, ó, em Kelvin, a escala absoluta, e graus Celsius, esse Czinho aqui é graus Celsius, ok? Perceba que vai aumentando, né? Essa aqui tem 280 Kelvin, aqui tem 100 Kelvins a mais. Então, automaticamente, ela tem mais agitação, mais energia térmica do que essa daqui. Imagina que eu peguei uma daquelas esferinhazinhas lá que eu mostrei nas simulações passadas para você e coloquei aqui, isolada. Né? Imagina que seja um átomo que está se movimentando, né? Ou uma molécula, né? Porque, por exemplo, uma molécula de água, ela tem um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? Imagina que aquela molécula lá, tanto o átomo de oxigênio, de hidrogênio, os 2 de hidrogênio, eles ficam vibrando em torno ali do centro de massa da molécula. Né? Eles ficam vibrando ali, cada um fica vibrando ali em torno do centro de massa. E como tem forças elétricas ali que mantêm eles coesos naquela conformação, que é a molécula em si, né? Eles têm movimentos característicos. Você pode pensar que o resultado de estudo, né, do movimento de rotação, de translação daqueles átomos lá, e de vibração em torno daquele centro de massa da molécula, tem como resultado essas vibrações aqui, certo? Mas em termos de modelo, a gente pode pensar dessa maneira. Ok? Vamos pensar que são moléculas aqui, melhor dizendo. Ok? Isoladas. E aí eu disse que a temperatura vai aumentando. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora é o seguinte. Como eu disse, cada uma dessas moléculas aqui, ou desses átomos, tem energia cinética associada. Então, se tem energia, tem capacidade de realizar trabalho. Se tem capacidade de realizar trabalho, tem capacidade, por exemplo, de realizar pancada, de realizar empurrão. Né? O que eu quero dizer com isso, Matheus? Vamos lá. Vou pegar uma esfera de teste aqui. O objetivo aqui agora é tentar ensinar para vocês o que é calor, né, de uma maneira bem didática. Vamos lá. Calor, já jogando aqui para vocês, calor é transferência de energia. Né? Quando eu friccionei a minha mão lá, você viu que a energia cinética de movimentação lá, a energia cinética, né, das partículas começaram a aumentar. Né? Mas por quê? Porque à medida que eu friccionava, cada uma das partículas constituintes das minhas duas mãos colidiam uma com a outra. Né? Colidindo, elas passam energia cinética uma para outra. O passar energia cinética uma para outra é calor. Vou mostrar aqui. Ó, vou colocar uma esferazinha aqui em cima, uma esfera de teste. E vou deixar ela colidir com cada uma dessas partículas aqui. Ok? Vamos lá. Primeira. Tá lá. Né? Tá bom. Né? Jogar ela um pouquinho para lá. Vamos colocar na outra aqui agora. Ver o que acontece. De 295 Kelvin. Olha lá, deu um empurrãozinho, né? Tem energia. Ó, a outra já empurrou. Essa daqui, vamos ver. Vamos ver o que ela faz. Olha lá, já deu um empurrãozinho maior, certo? Vamos ver essa daqui. 320 Kelvin. Olha lá o que ela faz, ó. Vai dar um empurrão, certo? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, quanto mais agitação, mais a capacidade de realizar trabalho e mais a capacidade de realizar o quê? Isso mesmo, pancada. Entende? Pancada, troca de energia. Ok? Quando você dá um murro em uma pessoa, né, creio que nenhum de vocês deram, né, nem eu, mas quando você dá um murro em uma pessoa, né, creio eu que você transfere uma energia muito grande. Se você dá um murro na cara da pessoa, você transfere uma energia muito grande na cara dela ali, você pode quebrar o maxilar dela, você pode... Tá entendendo a questão? Então, assim, calor, ela é essa transferência de energia. Depois eu vou usar um exemplo ali de dois átomos trocando energia pra você ver. Olha lá, isso aqui agora, de 340. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, ó, já jogou mais longe, ó. Tá entendendo? Isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Ó, isso aqui, que tá um pouco mais agitado. Lá, já jogou mais longe também. Jogou lá pra outra, lá. Tocou a bola pra outra, lá. A outra já jogou longe. Então não precisa de eu ficar botando muito mistério na jogada, que essa daqui vai jogar bem mais longe, ó, né, do que as outras. Vamos ver.
Olha lá, foi longe, ó. Então o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, né? Cada partícula em uma dada temperatura, ela tem uma capacidade de realizar trabalho, né? Ela tem uma capacidade de dar um soco em outra partícula. Tá entendendo que eu estou querendo usar o exemplo aqui? Tá? Então assim, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Ó, tem muito o que falar, tem que mostrar mesmo. Ó, acho que física é mais demonstração. Não tem jeito de fugir disso. Imagina que agora eu tenho duas partículas, ok? Já de cara você vai saber qual delas tem maior temperatura. Quer ver? Até um exercício para a gente treinar aqui. Aí, ó. Veja bem. Só um minuto, deixa eu só ver se parou aqui, senão tem muita queda de FPS. Parou. Ó. Veja bem, ó. De cara você já percebe aqui, ó. Quem tem mais temperatura? A partícula verde, né? O átomo verde, ou a molécula verde, ou a molécula azul. É claro aqui que a gente pode perceber, diante das definições que a gente deu aqui, que a partícula verde, né, a molécula verde, ela tem mais agitação térmica, ou seja, ela tem mais temperatura, né? E a azul tem menos. Agora vamos supor que as duas vão colidir, né, como naqueles modelos que eu mostrei para vocês do gás lá, aquelas partículas todas loucas lá colidindo umas com as outras. Vamos fazer ela fazer isso aqui agora, mas vendo de um zoom assim maior, uma aproximação maior, vamos ver. Olha lá, a verde vem, certo? A azul também vem, e aí elas colidem. Olha lá. E se afastaram, porque como se uma desse um soco uma na outra lá. Certo? Uma deu um soco na outra. Colidiram. Como se fosse bola de bilhar. Entendeu? Já jogou sinuca? Quando uma bola colide na outra, ela transfere uma energia para outra. E é o que aconteceu aqui. Agora olha um detalhe, não sei se vocês perceberam. Não percebeu, eu vou voltar. Ambas as duas agora, mais ou menos, elas estão oscilando na mesma frequência agora. Mateus, então quer dizer que a partícula azul ela recebeu a energia da partícula verde, né? E a partícula verde transferiu um pouco de energia para a partícula azul, de modo que agora elas estão vibrando quase que na mesma intensidade? Exatamente. Vou repetir de novo, ó. Veja a diferença. Eu vou dar um reboot aqui, ó. Ó, tá assim, né? Vou fazer o restart. Olha lá, viu? Então a partícula verde ela começa com mais energia. De novo, olha lá, vamos lá. Vai. Colidir, olha lá. E pararam. Olha lá, eu vou colocar aqui agora mais rápido e vou deixar elas paradas. Olha lá pra você ver. A hora que elas colidem, né? Elas se afastariam, né? Mas eu coloquei aqui só pra vocês verem. A hora que elas colidem, a energia, né, cinética da verde passa para a azul. A azul recebe um pouco mais de vibração, né? A verde perde um pouco de vibração porque passou essa energia. Então, de modo que em média, ó, de novo, ó, em média elas começam a vibrar, né? Elas começam ali a oscilar numa mesma intensidade. Ah, a esse fenômeno de transferência de energia, a gente dá o nome de calor. Tá entendendo? Então, calor não tem muito segredo, não tem muita mágica para calor. Calor é a transferência espontânea que ocorre de energia. Transferência de energia. Passagem de energia. Entende? De novo, olha lá. A partícula verde está se movimentando muito mais rápido do que a azul. Olha lá. E aí elas duas vão ao encontro de colidir. Olha lá. Colidiram. Olha lá. Pararam. Suponho que parou. Agora as duas olha lá, se movimentam mais ou menos na mesma intensidade. Ela se movimentar mais ou menos na mesma intensidade, na mesma agitação, significa dizer o quê? Se as duas estão em média na mesma agitação, olha lá. Elas estão na mesma temperatura. Então o que acontece? O calor, acima de tudo, ele tem como um fim alcançar o equilíbrio térmico. Quando essas duas partículas colidem, energia é passada, né, que é calor, né, calor é energia em trânsito. Né, e elas tendem ao equilíbrio químico. Equilíbrio químico não, elas tendem ao equilíbrio térmico. Ou seja, que é ficarem com a mesma temperatura. Entende? Então, o fim do calor é chegar à mesma temperatura. E isso é equilíbrio térmico. De novo, vamos repetir lá. Ó. Vamos ser preguiçosos. Lá, imagina que essas partículas estão andando lá. A verde claramente tem mais agitação, tem mais energia, tem mais temperatura. A azul está mais preguiçosinha. As duas vão para colidir. Olha lá. Colidiram e se afastaram. E agora, ambas as duas se movimentam mais ou menos na mesma intensidade, na mesma agitação, na mesma dança. Então elas entraram em equilíbrio térmico à medida que ficaram em contato ali. A passagem de energia de uma para outra, né, é calor. E você perceba que
a partícula, ou o átomo, ou a molécula verde, né, ela estava mais agitada, ela passou energia para a molécula azul. Então é daí que nasce a ideia, ó, escuta essas minhas palavras, é daí que nasce a ideia de falar que o corpo de maior temperatura é que passa energia do corpo de menor temperatura. Então é sempre assim. A energia ela sempre flui, ou seja, a energia aqui agora que é o calor sempre flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Porque não tem jeito, entende? Não tem como, é espontâneo. Por quê? Porque se a partícula verde ela tem mais temperatura, ou seja, tem mais energia, né? Quando ela colide com a outra, ela tende a passar essa energia para a outra. Né? Quando você dá um murro muito forte na cara de alguém, você tende a estragar a cara dela. Então você tende a passar essa energia para ela. Entende? Então aí é o que dá como consequência das duas ficarem em equilíbrio térmico, né? Ou seja, energeticamente equilibradas. E o calor fluiu da de mais temperatura para de menor temperatura lá. Olha lá. Colidiram lá. Interagiram mais um pouco e no final as duas ficaram com a mesma agitação. Que aí a gente diz que ela chegou ao equilíbrio térmico. Ok? Voltando aqui agora. E aqui fica mais fácil então da gente entender agora. Quando dois corpos de temperaturas diferentes ficam em contato, é evidente e sensível que há uma troca espontânea de energia. Porque assim, precisa ter uma diferença de energia, ou seja, precisa ter um mais forte do que o outro. Entende? Numa briga ou, por exemplo, em uma colisão entre dois carros, por exemplo, o carro maior, o carro que tem mais massa, ou digamos assim, o carro mais forte, ele vai ter mais chances de transferir uma maior quantidade de energia, né, para o outro carro que ele bateu, né, ou em outra determinada situação. Então, assim, você precisa estar em temperaturas diferentes, né, para ver a transferência, ok? Se tiver a mesma temperatura, não faz sentido, né, porque se eu retornar aqui, por exemplo, nessa simulação, ó, se os dois tivessem aqui a mesma temperatura, eles simplesmente iam colidir, né, iam interagir entre si, iam dar pancada um no outro e ia continuar na mesma. Entende? Assim, nenhuma energia foi tirada, nenhuma energia foi dada ali no sistema dos dois corpos, entende a questão? Se os dois estiverem na mesma temperatura, já está em equilíbrio, digamos assim. Então não tem troca de energia. Né? E ela sempre vai passar então de um corpo de maior temperatura para de menor temperatura, né? Porque o verdinho aqui ele tem mais força, né? Para dar uma pancada mais forte, né? Para fazer o outro oscilar mais rápido também. Então é ele que vai fazer a transferência de energia. O azulzinho ele é mais fraquinho, ele não vai acabar passando energia, né? Ou seja, aquele que está com uma temperatura menor, né? Não tem capacidade de alterar tanto a temperatura do outro, então automaticamente não há transferência para o outro, mas sim do que está com mais agitação. Ok? Por isso que a temperatura, por isso que o calor, ele sempre flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Ok? Eu falo muito, né? Eu sei que eu falo muito, mas é importante. Eu sei que isso vai ajudar vocês. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um refrigerante em lata. Né? E ele está com uma temperatura maior do que o cubo de gelo aqui. Né? E aí vocês podem pensar, ó, o calor vai fluir, né? Calor, o que é calor? Tá? Calor é a agitação aqui, ó. Que se dá a partir do contato ó, entre a latinha aqui e o gelo. Né? O gelo é constituído por água aqui, né? As moléculazinhas de água lá vibrando lá, microscopicamente falando, e aqui os átomos do metal aqui que compõem essa latinha vibrando também. Quando os dois entram em contato, é pancada para lá e para cá. E aí, de novo, a latinha, como está numa temperatura mais elevada, né, ela vai começar a colidir mais forte ali com os átomos do gelo, né, com as moléculas de água, de modo que energia vai ser transferida. E é isso que a gente chama de calor. Tá? De novo, lá. Ok? E aí o gelo vai derretendo. E aí o que acontece? O gelo vai derretendo, mas a latinha também vai perdendo energia. Né? Lembra lá na bolinha verde, na esferazinha verde? A esferazinha verde ela colidiu com a azul. Né? A azul começou a vibrar mais rapidamente. Né? O gelo começa a aumentar a sua temperatura. Né? Mas a verde também perde energia, porque ela transferiu. Então, de modo que a latinha ela fica vai perdendo temperatura. Ok? Ela vai ficando mais fria, digamos assim. Né? Então, essa transferência espontânea ocorre somente de um corpo com maior temperatura para um corpo de temperatura menor que o primeiro. Certo. Matheus, aqui a gente já vai responder algumas questões e já está acabando a aula. Mas primeiro eu quero só mostrar mais uma simulação para vocês. Tá? Aqui eu tinha um átomo só, mas vamos pensar que é a minha mão encostando uma com a outra, ou
o meu corpo ou o meu braço encostando em uma geladeira ou em um cubo de gelo. Vamos pensar assim, né? Por quê? Porque a minha mão ela é formada por, nossa, mas muitas esferazinhas dessa daqui. Muitos átomos, muitas moléculas de carbono, principalmente carbono, né? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Vou colocar aqui na... Eu quero ir. Não, eu quero ir. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ok, ó. Aqui que eu quero voltar. Aqui vocês percebem que eu tenho o mesmo sistema que eu mostrei pra vocês lá. Só que agora com mais. Imagina que essa verdinha aqui seja, sei lá, uma superfície qualquer, né? Pode ser o seu braço, a sua pele, né? Uma cadeira. Pensa assim. Eu começo a associar na realidade. Tá? E ela vai entrar em contato com isso daqui. Imagina que isso aqui seja uma superfície também, né? Só que formado por camadas de átomos, né? Porque toda superfície ela é formada por muitos átomos, né? Por camadas de átomos que vão sendo colocadas, essas camadas aqui, ó lá, vão embora aqui, né? Eu pus só duas para não ficar pesado, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é como que funciona a transferência dessa energia dentro do mesmo corpo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, vamos ver. Olha lá, aqui fica nítido. Quem tem mais temperatura? O corpo verde, né? Ou seja, essa superfície verde tem mais temperatura. Os átomos dela estão mais agitados. E aí ela vai para entrar em contato com a superfície azul ali, ó, com a camada mais externa da superfície azul. Pensa que dessas duas camadas aqui, ó, a camada da esquerda aqui, ela é mais externa, né, mais próxima, e a outra camada mais interna ali do corpo. Olha lá, ela vai entrar em contato. Olha lá, colidiram lá. Veja bem o que aconteceu. É a mesma coisa que a gente viu lá, né? Eles colidiram, né? A verde com a camada azul, a camada verde com a camada azul colidiram, né? A energia foi transferida, ou seja, calor, e ela começou a vibrar quase que na mesma intensidade, ela em média da verde. Então, digamos assim que a verde entrou em equilíbrio térmico com a azul. Só que agora o que acontece? A azul, por condução, vai passar essa energia de agitação para sua camada mais interna, ou seja, para a parte mais interna desse corpo, né? E aí, o que vai acontecer? Ela, durante um tempo, com o passar do tempo, ela colidindo, olha lá, as duas vão também começar a, a, a vibrar na mesma intensidade, olha lá, ou seja, acontecendo o equilíbrio térmico. Ok? Isso é importante. Por exemplo, quando você coloca uma barra de ferro no fogo, né, você, por exemplo, tem a barra de ferro assim, okay? Você pega na parte mais externa, na parte extrema dela aqui e coloca a outra parte aqui no fogo. Né? Se você ficar um tempo lá, por mais que você não esteja perto onde você está colocando fogo, onde você está colocando essa barra de ferro no fogo, por mais que você não esteja perto ali, depois de um tempo, você vai sentir que a tua mão vai começar a esquentar. Né? Por causa disso, ó, porque essas colisões vão sendo passadas de camadas de átomo a camadas de átomo ali que constitui o corpo. Certo? De modo que no final elas vão entrar em equilíbrio térmico. Vou repetir mais uma vez. Ó. Vamos lá. Olha lá. A verde entra. Pode pensar, por exemplo, ó, que as azulzinhas são a barra de ferro que eu usei o exemplo. Né? E a verde é o fogo, né? Ou seja, no caso lá, é as moléculas agitadas que estão próximo ali da combustão que está ocorrendo ali na madeira e tudo mais. E aí, olha lá, interagiram. Olha lá, começaram a transferir energia, calor. Né? O fogo transferiu energia para a barra de metal. Né? E, passado um tempo, olha lá, a barra de metal vai entrar em equilíbrio térmico. Olha lá. É que agora sim, agora eu não apertei o botão na hora, mas elas estão vibrando na mesma amplitude, a mesma intensidade, né? Porque agora eles não estão em unissono ali, entendeu? Olha lá os azulzinhos, mas elas estão vibrando na mesma intensidade, que eu programei aqui já para mostrar para vocês. Entendeu a questão? Ok? Tomara que tenha ficado claro. Vou retornar aqui agora. Então, beleza. Acho que agora a gente já está preparado para responder algumas questões e para fazer também questões de vestibular Enem. Então, o que está acontecendo? O que ocorre no final de contas quando a gente sente calor? Ok? Vamos responder essa pergunta aqui. O que está acontecendo no teu corpo quando você sente calor? Né? Você sente aquela coisa esquisita quando você está perto do fogo, por exemplo, ou quando você sai no sol. Na realidade,
Quando a gente sente calor, é porque a gente está recebendo pancada. Tá entendendo? Quando a gente sente calor, a gente seria, no caso aqui, eu vou voltar na simulação aqui, ó. Sentir calor é, no final de contas, ó, ser quem aqui no caso? Sentir calor é você ser, por exemplo, a esferinha azul, tá? Por quê? Porque a esferinha azul, ó, ela recebe calor da verde. Então, o fato de você receber calor é você sentir calor, entendeu? Quando você está sentindo calor, na verdade, em volta de você, né, as partículas da atmosfera em volta de você tem mais agitação térmica, de modo que elas vão transferir essa energia, essa agitação térmica para o seu corpo, né, que está numa agitação térmica menor. Tá? O teu corpo, os átomos do teu corpo, do teu braço, né, da tua pele, recebem essa agitação, tá? E essas pancadas microscópicas que existem com cada átomo ali do seu corpo, da sua pele, né, você sente, o seu cérebro percebe como calor. Certo? Então, no caso aqui, você pode pensar que as esferas azuis são os átomos, né? Várias esferinhas azuis assim no meu corpo assim, seriam é, é, a minha pele, por exemplo, as esferas azuis. As esferas verdes seriam a atmosfera em volta de mim num dia quente, né? Seriam as partículas que compõem a atmosfera em volta de mim que passam essa energia para mim, que é a hora que, olha lá, colidem comigo, olha lá, com a minha pele, olha lá, elas passam calor. De modo que os átomos da minha pele passam a oscilar mais intensamente. Ou seja, elevam a temperatura dos átomos da minha pele. Né, fazendo eu sentir o quê? Calor. Então, Matheus, respondendo a outra pergunta lá. Olha lá. E quando sentimos frio? O que está acontecendo quando a gente sente frio? A gente sente frio quando a gente perde energia. Né? Você percebe que ambas são consequência, né, de calor, certo? Ambas são consequência da ideia de calor, né, do conceito do fato físico de calor. Né? E sentir frio é, na verdade, você perder calor. Né? Sentir frio é você ser agora a esfera verde. Né? Por quê? Porque quando a esfera verde ela colide com um corpo de menor temperatura, ela cede essa energia. Ceder energia, o nosso cérebro entende como frio. Né? Essa sensação de frio. Né? Então, isso acontece, por exemplo, quando você está numa época onde você tem. Onde está frio em volta de você, né? Ou seja, onde as partículas que compõem a atmosfera em volta de você têm uma agitação térmica menor do que a, a agitação térmica das partículas do seu corpo, de modo que quando elas colidem entre si, né, porque até aqui agora está colidindo, está havendo colisão com o meu corpo aqui, né, e aí quando passa a energia lá, certo? Quando a minha pele, que é a verde agora, colide com os átomos da atmosfera, ela passa a energia lá, de modo que o que a gente sente como é frio. Né? Então, frio é você ceder energia. Tá? Quando você sente frio, você está cedendo energia. Quando você sente calor, você está recebendo energia. Né? Na forma do quê? Dessas colisões microscópicas é, é, infinitesimais aí que você está sentindo. Ok? Então, isso que é sentir frio. E quando abrimos a janela numa noite fria, o que está acontecendo quando a gente abre a janela numa noite fria? É porque muita gente fala assim, ó, fecha a janela porque senão o frio vai entrar. Já viu falar nisso? Né? A nossa avó, o nosso avô sempre fala muito isso. Ó, Matheus, fecha. Ela fala pra mim assim, ó, fecha a janela aí, fecha a porta aí, porque senão o frio vai entrar, né? Senão vai ficar muito frio. Será que isso é verdade? Será que o frio, no final de contas, diante do que a gente viu aqui, ele entra na verdade? Vamos ver aqui agora. De novo aqui. Não, na verdade eu vou em outra aqui agora. Acho que é mais fácil. Onde? Aqui, ó. Nessa simulação aqui, ó. Ó, para responder essa pergunta, vamos pensar assim, vamos ver se a nossa avó, se o nosso avô tá certo. Pensa que essa barrinha verde aqui é a janela ou a porta, né, que a avó, que o vô fala para fechar quando senão o frio não vai, pro frio não entrar, né? Então vamos pensar assim que eu tô aqui dentro, ó. Vamos pensar que você estamos aqui dentro. Quer ver? Eu vou desenhar a gente aqui. Tentar, né? Lá. Olha lá. Esse sou eu aqui, de boa aqui, certo?
Olha lá. Ok? E aqui tá a janela aqui. Só que você tem que pensar o seguinte, aqui onde eu tô aqui, ó, tem que ter partícula, né? Tem que ter o quê? Tem que ter oxigênio, né? E tudo mais para me respirar aqui, ou seja, átomos, moléculas, partículas, né? Tem que ter sujeira no ar, tem que ter vírus, tem que ter bactéria, né? Vamos colocá-las aqui. Olha lá. Então tá tudo ali, ok? Certo? Olha lá as colisões, ó. Perceba que elas estão colidindo, ó. Elas vão colidindo, né? Dando pancada uma na outra, até que elas vão chegando ali em média a ter uma temperatura constante, né? E uma temperatura média ali, né? Que é boa pro meu corpo. Aí o que acontece? Chega a noite, ok? Aqui é o lado de fora, imagina que é o lado de fora da casa, aqui é a janela lá de fora da casa. Aí eu tenho algumas partículas, ó. Imagina que essas partículas aqui, por mais que o software não demonstre, mas imagina que essas partículas aqui elas estão com uma agitação mais fraca, ok? Ou seja, elas estão frias, né? Elas têm uma agitação térmica mais fraca, né? Então automaticamente elas estão, em relação às partículas aqui dentro, é, numa temperatura mais baixa, de modo que se elas colidirem com essas partículas aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência dessas partículas aqui para elas, ok? E, inclusive, o meu corpo, você tem que pensar que essas partículas que estão em volta de mim aqui estão colidindo com as partículas do meu corpo aqui, de modo que o equilíbrio térmico já ocorreu, né? Então, eu estou na mesma temperatura que essas partículas aqui, ok? Com equilíbrio térmico. Agora, vamos lá, vamos abrir a janela? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que começa a acontecer. Olha lá, imagina que, olha lá, um pouco de ar saiu da casa, né? Quando você abre a janela, um pouco de ar sai, né? E um pouco de ar entra. Agora imagina assim, desconsidera, olha lá, ó. Viu essa partículazinha vermelha aqui? Ela colidiu comigo aqui. Pensa assim, pensa que essas partículas vermelhas, que estão com uma agitação térmica menor, elas vão colidindo com as outras, certo? Perdendo um pouco de energia. Não, na verdade ganhando, né? Porque se elas estão menos energéticas, elas tendem a ganhar, né? Elas vão se aproximando do meu corpo, ó. Perceba, elas saíram de onde elas estavam aqui, olha lá, e foram para onde está meu corpo, ó. Aí eu te pergunto o seguinte, quando essas partículas elas colidem com o meu corpo, que antes estava numa energia térmica maior, ou seja, estava numa temperatura maior, porque ela estava em equilíbrio térmico com essas partículas azuis, que estavam numa energia térmica maior do que as lá de fora, quando essas partículas vermelhas elas colidam com o meu corpo, o que vai acontecer? Né? Energia vai ser transferida de onde? Do meu corpo para essas partículas. Por quê? Porque o meu corpo está numa temperatura mais elevada do que essas partículas, porque lá fora está frio. Entende? Então o que está acontecendo aqui? Na verdade, em parte, o nosso vô com a nossa avó, eles estão corretos. Né? Por quê? Porque na verdade o frio ele entra assim. Né? Mas não no sentido assim que o frio é uma substância, o frio né? É um líquido que entra assim, um fantasma, entende? Que entra assim e vai te abraçando e você vai sentindo frio. Não, na verdade são essas partículas que por difusão, a gente chama esse processo aqui de espalhamento, ó. Tá vendo, ó? As vermelhas espalhando sobre as azuis, a gente chama esse processo de espalhamento, de difusão, certo? Elas vão se difundindo, essas partículas que estavam lá fora, lá, vão se difundindo até chegar na onde está meu avô, na onde está minha avó, na onde está eu aqui. Elas começam a colidir comigo, né, fazendo com que eu perca energia, fazendo eu sentir frio. Então, em teoria, faz sentido sim que o calor, que energia, né, que no caso o frio aí, ele entre no sistema. Né? Mas a gente não pode pensar assim como sendo uma coisa, um fantasma, uma entidade assim que entra. Mas na verdade são partículas. Na verdade são novas partículas que entram no sistema, que antes estavam seladas pela janela, pela parede e tudo mais. Que agora, tirada essa parede, tirada essa janela, elas conseguem agora ter contato livre, ó, de modo que elas consigam livremente passar energia uma para outra. Né? E é isso que a gente entende como sendo frio ou calor. A coberta funciona da mesma maneira, certo? Imagina que agora eu estou deitado aqui, ó. Ok, ó. Eu estou deitado aqui. Imagina que isso aqui seja eu deitado. Vou fazer de novo aqui agora. Fazer eu deitadão aqui, ó. Uhum. Imagina que seja eu deitado aqui agora, tá? Minha cama está aqui, ok? Essas são as partículas em volta de mim, certo? Eu estou em equilíbrio térmico com essas partículas, né? Porque elas estão em contato comigo, estão colidindo comigo, então eu estou em equilíbrio térmico com elas. Aqui
é o meu cobertor, ó. Tá entendendo? Então você perceba, o cobertor, o que ele faz? O cobertor não deixa com que as partículas que estão aqui fora, fora, né, entrem em contato direto comigo, né, ou entrem em contato com as partículas que estão aqui dentro junto comigo, dentro do cobertor. De modo que, se essas partículas que estão mais frias, digamos assim, numa agitação térmica menor, entrarem em contato comigo aqui e com as partículas em volta de mim aqui, em média, a temperatura do sistema como um todo vai começar a diminuir, né? Porque quando elas entram em contato, começa a colidir, começa a transferir energia e eu começo a sentir frio, né? Então, na verdade, o cobertor, ou a porta, ou as paredes da nossa casa servem, né, para que partículas, né, de diferentes temperaturas não tenham tanto contato, né, e criem um novo equilíbrio térmico, né? A gente não quer que crie um novo equilíbrio térmico, a gente quer que mantenha as coisas no equilíbrio que está. Né? A gente não quer que essas partículas mais frias, né, que estão aí por aí andando no quarto, elas entrem em contato comigo aqui agora, né? Porque senão eu posso vir a perder energia. Por quê? Porque o meu corpo, nesse exato momento, ele está produzindo energia. Né? O meu corpo está produzindo ATP. Né? Então, ou seja, está produzindo calor. E eu não quero que esse calor que eu estou produzindo aqui, que está sendo passado para essas partículas aqui fora, junto com o cobertor aqui, né, elas sejam totalmente perdidas para outras partículas que venham a entrar em contato. Ok? Então é para isso que serve o cobertor. Né? O cobertor ele serve para você não perder calor. Né? O cobertor não te dá calor. Né? Ele serve para você não perder o calor que você já está produzindo. Ou seja, ele serve para você ter uma certa proteção, uma certa barreira para que outras partículas menos energéticas roubem essa energia que você está produzindo aqui na forma de ATP e tudo mais. Ok? Certo? Então, retornando aqui, ó. Onde? E agora, ó, vamos partir para fazer umas questões. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito extensa essa aula. Já está quase chegando a 50 minutos. Tá? Eu não posso passar disso. Tá? E já clica no próximo vídeo aí que a gente vai fazer agora questões para assimilar direitinho essas definições aí de temperatura e calor. Né? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco. Né? E se cuidem aí. Até a próxima aula.